Fala, meu povo querido da Barca, Ariel Montenegro aqui com vocês. Estamos começando finalmente mais uma vez, mais uma temporada do Pulse, e que saudade eu estava de poder estar aí na telinha de vocês. Para quem me conhece já sabe, rarara. Para quem não me conhece, não está perdendo nada. Tamo junto. E hoje, sem mais delongas, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente tem que começar falando dele, e tem que ser sempre dele. É Jesus. A gente quer falar com você sobre Jesus é Deus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, inclusive. Tu já parou para pensar que, assim como nós, cristãos, afirmamos que Jesus é Deus e que só existe um Deus, muitas outras pessoas, religiões, afirmam isso com outros deuses, por exemplo? Assim como a gente diz que só há um Deus, existem outras religiões e pessoas que acreditam em outros deuses. Por exemplo, você vai ver o islamismo dizendo que o Deus verdadeiro e único é Allah. Se você for ver o hinduísmo, você vai vê-los dizer que é Vishnu. Se você for para o shintoísmo, eles vão dizer que o Deus dele, o nome é um tanto, nunca ouvi bem, acho que você também não, mas é Amaretsal, que é a deusa do sol. Se você for ver, por exemplo, a religião mais oriental, uma religião chinesa, eles vão dizer que o Deus é Shangdi, e a religião grega antiga vai dizer que é Zeus, da mitologia grega ali. Religião nórdica antiga vai dizer que é Odin. E tem tantas outras, como, por exemplo, o egípcio antigo vai dizer que é Ra, o deus do sol, ou mitologia romana vai dizer que é Júpiter. Enfim, são muitas e muitas religiões, muitas pessoas que afirmam outros deuses. E eu quero te fazer uma pergunta já para tu pausar esse vídeo aqui e conversar com o teu pulso, com teus amigos. A minha primeira pergunta para você é: se é verdade que só há um Deus, porque Jesus é esse único Deus? Eu quero que você converse sobre isso com o teu pulso agora. C.S. Lewis, um grande autor cristão, muito conhecido pelos livros e filme As Crônicas de Nárnia, ele escreveu grandes livros que influenciam a nossa teologia até hoje. Ele, escrevendo sobre Jesus, vai dizer: estou tentando impedir que alguém repita a mesma tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Dizem: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer, diz C.S. Lewis. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o próprio diabo em pessoa. C.S. Lewis nos conduz e ele diz assim: faça a sua escolha. Ou esse homem, falando sobre Jesus, era e é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus ele é o próprio Deus, ou ele não passa de um louco. Você pode querer calá-lo por ser um louco, você pode querer cuspir nele, matá-lo como um demônio, ou pode se dobrar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. E ele finaliza dizendo: mas ninguém venha com tamanha ilusão me dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Jesus não nos deixou essa opção e ele não quis deixá-la. Só nos resta uma opção para Lewis e ele aceitou essa. Jesus era e é quem ele dizia ser. Para Lewis, não restava dúvidas de que Jesus era Deus. Em seu argumento, inclusive, ele só nos deixa duas opções sobre Jesus. Eu quero falar para você dentro daquele texto que a gente acabou de recitar dele. As duas opções sobre Jesus que ele diz é: ou cremos que ele é Deus, ou não podemos crer que ele seja outra coisa senão um louco. E aí a minha pergunta para você, responda para você mesmo. E aí, para você, Jesus realmente é Deus ou um lunático do mundo antigo?
Eu não sei a tua opinião, mas João, um dos discípulos de Jesus, que se autoproclama inclusive em seu evangelho como o discípulo amado ou o discípulo do amor, ele vai escrever no quarto evangelho dizendo isso, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando João usa os termos no princípio, aqui ele está levando todos nós, e o judeu da época inclusive, a reviver aquilo que estava escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele diz: aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus no princípio. João aqui está se referindo a Jesus desde Gênesis, desde a criação. E aí muitos dizem: olha lá, a palavra estava com Deus, não era Deus. Jesus é uma criação do Deus verdadeiro. Alguns argumentam isso. Eu imagino que João, pensando nisso, arremata seu argumento, fechando o versículo perfeitamente. E a palavra era Deus. Finaliza o versículo 1 dessa forma, João. Observe que João usa o substantivo palavra com a letra maiúscula, sugerindo que é um nome próprio. Então é João deixando claro para mim e para você que Jesus é a palavra. Então a palavra estava com Deus desde o princípio, mas a palavra era Deus, é Deus. Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja de Colosso, lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. É Paulo dizendo, em outras palavras, o que Jesus afirmou em João, capítulo 14, verso 9. Quem vê a mim, vê ao Pai. Palavras de Jesus. Porém, Paulo, aqui em Colossenses, ele vai refutar também um pensamento que rondava a mente das pessoas por causa das mitologias gregas e ronda a mente de alguns até hoje. Não posso ver o sol como Deus, a lua, o mar, a chuva. Não pode ser Poseidon, o Deus, como nós vimos inclusive dentre tantas religiões, não pode ser a deusa Ra, a deusa do sol. Será que o Deus não pode ser uma vaca? Quem sabe a própria natureza? Pois é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: não, o Filho é a imagem do Deus invisível. E ele conclui, refutando esses argumentos, dizendo: e é supremo sobre toda a criação. A criação não é Deus, ela está sujeita a Deus, ela aponta para o Criador. Então, o apóstolo Paulo, ele condensa tudo isso que as pessoas olham de forma superficial, de forma isolada para o mar, para a lua, para o sol, para a natureza criada, e diz: esse é meu Deus. E o apóstolo Paulo diz: não, existe alguém além deles, alguém que criou todas as coisas e que no princípio estava com Deus Pai, era o Deus Filho, era Jesus. E eu quero te fazer uma segunda pergunta para você pausar agora esse vídeo. Se você tivesse a oportunidade de explicar para uma pessoa, para um amigo, por que Jesus é Deus, o que você falaria? Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso algumas vezes, e eu sei que muitos aqui temem fazer isso, mas nós estamos no Pulse, a gente está numa casa de amigo, um ambiente seguro, para que a gente possa ser vulnerável, mas principalmente para que a gente possa aprender. Então eu gostaria muito de ouvir a tua opinião, para que a gente pudesse fazer esse debate aí entre amigos. Se você tivesse a oportunidade de explicar para uma pessoa por que Jesus é Deus, o que você falaria? Pausa esse vídeo e converse com o seu Pulse. Jesus, em João, capítulo 14, verso 5, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus se coloca como o único caminho para Deus Pai. Alguns dizem:
Todos os caminhos levam a Deus. Muito provavelmente você já ouviu essa frase. Mas Jesus, ele discorda de quem postou ou posta isso. Ele afirma que só tem um único caminho para o Pai e é Ele mesmo, Jesus. Algumas pessoas sem argumento, por exemplo, vão dizer que Jesus nunca existiu e que a Bíblia é um livrinho fictício. É muito comum na escola, por exemplo, na faculdade, a gente ouvir algumas pessoas que se acham muito inteligentes e super maduras e dizem: ah, Jesus não existe, Jesus é uma história para pessoas fracas. A Bíblia é só um livro para pessoas que não sabem lidar com seu próprio sofrimento, não sabem lidar com o caos. A Bíblia serve mais como um amuleto da sorte ou como um livro de autoajuda. Pois bem, para essas pessoas, a história discorda. Pois é, não sei se tem algum cabeção no nosso meio que já disse isso um dia, mas a história discorda de você. Eu queria falar, dentre tantos documentos que comprovam a Bíblia como um livro confiável, na academia, na história, a Bíblia é um dos livros que mais tem documentos que possam atestar a sua confiabilidade, a sua veracidade, mas eu queria trazer um exemplo aqui de forma específica. Um historiador muito conhecido, principalmente ali no século I. Alguns de vocês estudam sobre ele, chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo escreveu sobre Jesus e que valida de forma histórica a Bíblia como um livro confiável. Flávio Josefo, se você lembrar, foi um historiador judeu do século I que escreveu sobre a história dos judeus. Em sua obra, Antiguidades Judaicas, ele faz referências a Jesus. A passagem conhecida como Testemunho Flaviano, que é testemunho de Flávio, é muito citada. Acompanhe comigo, eu quero ler para você como está escrito. Diz assim: por volta desse tempo, surgiu Jesus, um homem sábio, escreve Flávio Josefo. Se é que se pode chamá-lo de homem, pois ele realizou feitos maravilhosos e era um mestre para aqueles que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu para si muitos judeus e muitos gentios. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, sob sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam no início não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo. Olha, Flávio Josefo falando sobre a ressurreição de Jesus aqui. Ele apareceu vivo novamente aos seus seguidores no terceiro dia, como os profetas haviam predito sobre ele. E aí ele continua dizendo: ele fez muitas outras maravilhas. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa deles, não desapareceu até hoje. Se você quiser conferir, isso está escrito em Antiguidades, capítulo 18, verso 63 e 64. Flávio Josefo sequer era cristão e não tinha interesse algum em propagar a crença que era combatida em sua época. Os cristãos, ou como conhecido, os do caminho, eram tidos como uma seita, uma falsa religião. Logo, deveriam ser presos, açoitados, mortos. Você sabe como a igreja foi perseguida, como os discípulos, como os apóstolos, todos eles foram mortos. Alguns mortos de cruz, outros de cabeça para baixo, uns degolados, outros cerrados ao meio. O único que não veio a morrer diante dessa perseguição, assassinado, foi o apóstolo João, no qual estamos citando vários de seus textos aqui. Pois é nesse ambiente hostil, nesse cenário de caos, que o Flávio Josefo não tinha nada a ganhar e escreve sobre a vida, ressurreição e atesta a divindade de Jesus. Se a história não for suficiente, por exemplo, eu quero mostrar para os cabeções algumas evidências de que Deus é real e de que Jesus é Deus. Se a história não for suficiente, talvez a ciência. Eu quero tratar aqui com você sobre um termo muito conhecido para quem estuda cosmologia, que é o princípio antrópico, ou como alguns conhecem, o ajuste fino do universo. É uma coisa linda. O universo possui condições que parecem precisamente ajustadas para permitir a vida. E esse ajuste fino
é observado em constantes físicas fundamentais, como a força gravitacional, por exemplo. É a constante cosmológica. Pequenas variações disso, nessas constantes, tornariam a vida impossível. É por isso que a própria cosmologia, ela aponta para um Criador inteligente. Não é possível que tudo isso milimetricamente venha do caos, apenas de uma explosão. Não é possível que não haja um design inteligente por trás disso, milimetricamente governando e sustentando o mundo. Pois é, nós cremos nisso. Se você for estudar, por exemplo, a força gravitacional, você veria que se ela fosse ligeiramente mais forte, as estrelas, elas queimariam seu combustível muito rapidamente, elas colapsariam em um buraco negro, impedindo a formação de planetas habitáveis. Por outro lado, se elas fossem ligeiramente mais fracas, as estrelas não teriam massa suficiente para iniciar a fusão nuclear, resultando na falta de calor e luz necessários para a vida. Você consegue perceber como o universo, como o cosmos, ele é milimetricamente ajustado, pensado. Isso não é por acaso. Nós cremos que há um Deus por detrás de tudo isso, governando soberanamente todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa dessa forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia afirma que Deus criou o universo intencionalmente, não foi por acaso. O que está de acordo com a ideia do ajuste fino. Não é o acaso, mas o resultado de um design inteligente. Temos tantos outros argumentos que eu poderia usar. Por exemplo, o argumento moral, o código genético, tantos outros. Mas fica aí para você estudar em casa. Se esse assunto te interessou, eu quero te indicar, inclusive, um material no YouTube da Escola do Discípulo, que você possa estudar sobre essas questões. Mas continuando aqui, eu queria te dizer, esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Para alguns, um grande profeta, para outros, um mestre eloquente. Para mim, e espero que para você também, o único caminho, a única verdade, a vida, Deus, aquele que sustenta o universo de forma milimétrica, mas que também nos fez, cada um de nós, de forma específica. Assim como Deus sustenta as estrelas, os planetas, o sol, a lua, Ele sustenta o nosso coração. É Ele quem renova o espírito de vida todos os dias na nossa vida. É Ele quem nos dá fôlego para levantar da nossa cama a cada manhã. Nossa identidade, nosso temperamento, nosso jeitinho fazem parte do trabalho do Criador. Nós fomos gerados nele primeiramente. Ele nos separou, Ele nos fez. A própria Bíblia vai dizer que pode uma mãe se esquecer do seu filho, contudo Deus não esquece de nós porque Ele é o nosso Criador. Eu quero te dizer que João, no versículo 2, no capítulo 1, ele vai dizer, por meio dele, Deus criou todas as coisas. É um apontamento sobre Jesus. É por meio de Jesus que nós fomos gerados. E deixa eu te falar algo muito importante. Sabe por que o ser humano, sabe por que eu e você buscamos tanto alegria, satisfação? Sabe por que teus amigos às vezes têm crises existenciais, querendo entender o que é que está por trás de tudo isso? É porque há um anseio no coração do ser humano que aponta para Jesus. Muitos não sabem, por isso buscam em outras coisas, mas esse anseio aponta para o Criador verdadeiro de todas as coisas. É só no Deus verdadeiro que esse anseio pode ser saciado. Todo o resto nos adoece. É como se a gente tivesse fome e sempre que a gente fosse comer, ao invés de a gente comer comida sólida, nutrientes que vão fazer bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, a gente fosse lá e comesse Cheetos, batatinha, salgadinho, tomasse Coca-Cola. E diante dessa fome, quando você coloca essas coisas para dentro, parece que naquele momento a tua fome foi saciada, tu resolveu o teu problema, mas a verdade é que tu está se matando. Ninguém pode viver com isso todos os dias. Da mesma forma, somos nós, seres humanos.
se nós buscarmos alegria, satisfação, propósito, prazer em outros lugares, em outras pessoas que não sejam em Jesus, nós estamos só nos auto-enganando, nós estamos tapando, como diz os nossos avós, nós estamos tapando o sol com a peneira. Nós estamos remediando o irremediável. Não tem remédio senão o próprio Cristo para saciar a nossa sede, senão o pão da vida para nos alimentar. Tudo aquilo que nós buscamos prazer, descanso, alívio, que não seja no Senhor, nós estamos só nos enganando. É tudo falso, é tudo fake. Somente em Jesus, o Deus verdadeiro, nós podemos encontrar descanso, alívio, perdão e vida. Eu quero dizer para você que estamos chegando ao fim desse pulso. E nesse pulso de hoje, nós não temos a intenção de te encher de informação. Nossa, como agora eu aprendi tanta coisa. Não, não é sobre isso. Mas é sobre quem Deus é. É sobre te conduzir para uma relação constante e crescente com Jesus. Esse é o nosso desejo. Não apenas nos encher de conhecimento, mas nos relacionarmos com Ele. Eu quero finalizar te lembrando do que foi profetizado sobre Jesus no Antigo Testamento e de como isso impacta a nossa vida hoje, agora. Por exemplo, se você for ver o capítulo 53, o verso 5 de Isaías, é uma das passagens mais profundas da Bíblia. É ali que é profetizado o sofrimento do Messias. Ele descreve o servo sofredor que foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Ele levou sobre si o nosso castigo. Ele levou sobre si a nossa dor e pecado. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tendo vida. Ele morreu para que, através dele, em Jesus, nós pudéssemos nos achegar ao Pai. Somente em Jesus, o Deus verdadeiro, é que nós podemos ter a nossa relação com Deus firmada. Para finalizar, eu quero que você responda para o teu grupo. A gente finaliza com essa pergunta. De 0 a 10, como anda a tua relação com Jesus? E por quê? Eu queria que você pudesse ser honesto consigo mesmo. De nada adianta você se dar uma ótima nota quando você sabe que você não tem mantido uma relação constante e crescente com o Senhor. Quando você ora cada vez menos, quando você não lê sua Bíblia, quando você não entende o valor do que é ser igreja e não vai congregar com seus irmãos, quando você faz pouco caso de pequenos grupos como o Pulse. Eu queria que você pudesse ser honesto. Você está num ambiente seguro e, se você olhar para o lado, você vai enxergar pessoas tão pecadoras, tão falhas quanto você. Tenha certeza disso. Não tem sequer um santarrão nessa sala. Todos que estão aí carecem da glória do Senhor, carecem da graça do Senhor. Se não for por Jesus, não estaríamos aqui em volta, não veríamos esse vídeo. É só por Cristo Jesus que foi transpassado para que então nós agora pudéssemos ser aceitos, confessar os nossos pecados. E eu queria que você, nesse ato de segurança e vulnerabilidade, junto com seus irmãos, pudesse falar, cara, de 0 a 10, como anda a tua relação com Deus? Deixa eles te conhecerem e vamos nos ajudar. O seu irmão precisa de você e você precisa do seu irmão. Talvez você diga, Ariel, a minha nota é um 6. Eu não estou tão ruim, mas eu preciso melhorar muito. Cara, por quê? Talvez porque você tem orado pouco. Talvez você tenha colocado tantas coisas na tua agenda que tu não tenhas tempo para Deus. Talvez você não faça mais seu devocional, só leia a Bíblia na barca, num culto de domingo. Eu não sei quais são os teus motivos. Talvez seja um pecado de estimação que você não consegue largar. Mas eu queria que você pudesse ser vulnerável, pois Deus perdoa a quem confessa e quem se arrepende. Então conversa isso com o teu Pulse, com os teus amigos, e a gente se vê na próxima semana. Tamo junto, até mais. O pulso ainda pulsa.